Amém, irmão? Pode começar? A palavra de Deus fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temas, nem vos espantes diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Irmão, aqui Deus está falando, se esforçai. Aqui está pedindo para que todos nós se esforçarem muito mais. Aqui Deus fala também, não temas, não tenha medo. Aqui Deus estava falando com Moisés para Deus orar. Aqui Deus estava falando com Moisés para Deus orar e falou assim: Moisés falou para Deus orar, hoje você que vai ficar com o seu povo de Israel, porque já está chegando a minha hora. Aqui Moisés estava falando para Deus orar, a partir de hoje você que vai ficar com o seu povo. E aqui são para nós também. Por que são para nós? Hoje nós estamos aqui na igreja aprendendo. Nós estamos aqui escutando a palavra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias querendo praticar, fazer o nosso melhor. E quando Deus chamar um de vocês, é para que a gente venha estar preparado para poder fazer a obra de Deus. Para que a gente venha ser mais forte, valente, não tenha medo. Eu sei que é difícil para todos nós dar aquele medo. Às vezes a gente fala para nós mesmos, não tem mais jeito. Eu não sou capaz de chegar lá na frente. O erro do ser humano começa por aí. De achar que você não tem mais jeito, achar que você não tem capacidade de nada. Irmão, quando Deus chama, é só Ele que pode trabalhar, só Ele pode fazer a obra. Não tem como a gente duvidar, porque é Deus que está chamando. Assim como tem os pastores começam com os obreiros, e dali eles vão crescendo, e ali vai por gerações, assim como começou com o João, assim começou com o pastor Rui, o pastor Apau, o pastor Luan, e assim dali para frente vai outras gerações. E Deus quer usar todos nós. Nós estamos aqui para poder ler a palavra de Deus, para que a gente venha entender a palavra de Deus. Irmão, Moisés passou por vários desertos. Moisés passou por várias tentações para aquele povo. Foi difícil demais segurar aquele povo. Aquele povo foi muito rebelde. Olha que ele viu várias maravilhas. E mesmo assim Moisés continuou. Mesmo assim o Josué também continuou. Com toda a fraqueza, com toda a dificuldade. E ele conseguiu chegar na terra prometida. O Moisés não conseguiu, mas sim, Josué conseguiu. E assim todos nós também estamos aqui querendo estar na terra prometida, que é lá no céu. E só depende de você, depende de mim, só depende de nós. Não fica apavorado que as pessoas vão falar de você quando Deus te chamar. Não fica assustado quando as pessoas olharem para você, falar que você é louco, falar que você não tem capacidade nenhuma de estar aqui. Já que foi fácil poder estar aqui na frente para poder falar para vocês? Todos os dias eu peço a Deus para que Deus venha me dar sabedoria, para que Deus venha falar comigo, para que Deus venha fazer eu uma criatura nova, para que eu venha ser uma pessoa melhor cada vez mais. Isso para todos nós também. Todos os dias a gente tem que pedir a Deus isso. Porque hoje a tentação está demais. Hoje o mundo está demais. É para todos nós isso. Jamais quero ficar aqui sendo como falso profeta, jamais quero enganar o povo, porque eu sei qual é o preço que eu vou pagar depois. Eu sei qual é a luta que eu vou enfrentar. O que eu quero falar aqui é a verdade, é Deus falando. Se esforçai, não tenha medo, deixa Deus trabalhar, deixa eu fazer a minha obra. Assim Deus começa a trabalhar. Mas como é que Deus vai continuar trabalhando na tua vida? Como é que vai ser?
É quando você realmente conhecer a palavra de Deus. Quando você começar a entender o que Deus quer de você, mas somente na palavra de Deus. É quando você tem aquele compromisso de falar assim, cara, vou ler a palavra de Deus. Eu vou querer crescer na obra de Deus. Eu quero entender que Deus é esse. Aí Deus começa a olhar para você uma diferença. Porque você está se esforçando. Você está querendo conhecer o Deus. E assim somos todos nós também. Não tema, não. Não tema, não. Não fica parado, não. O mundo está cada vez pior, irmão. Eu sei que a gente tem umas falhas. Assim peço a Deus todos os dias para que eu venha ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila. Porque a gente está vendo no serviço. Você pode ver quando a gente vai trabalhar. Quando a gente chega no serviço, a gente pega algumas ferramentas. A gente começa a fazer a obra melhor lá. Para que o patrão venha olhar para a gente e falar, caraca, você está bem, você está ótimo. Você pode ver que o patrão já olha para você e fala, caraca, esse cara é forte demais. Vou interessar mais nele, vou dar mais uma coisa a ele. Você pode ver que até o patrão se interessa naquela pessoa. Por quê? Porque lá ele está se esforçando, dando o melhor, para que o patrão venha enxergar o melhor nele. Assim também é a obra de Deus. Assim Deus também quer que a gente faça, não só lá, mas aqui também, para que a gente venha fazer mais com Deus, para que a gente venha entender mais com Deus, para que a gente não venha ser enganado lá fora. A gente não pode ser como o mundo é. É difícil demais, irmão. Porque a gente passando no telefone 24 horas, a gente ficando conversando o dia todo, a gente falando coisa que não presta, esquecemos de pegar a palavra de Deus. Aí Deus não tem como trabalhar, irmão. Aí Deus não tem como adaptar em você, porque você está vivendo uma coisa errada. Não tem como. Vou te falar com você, igual tem muitas pessoas falam, mas em casa Deus está lá e tal, beleza. Mas se eu estiver dentro da minha casa, será que eu vou ser a mesma coisa que eu estou aqui? Vamos ser sinceridade para todo mundo aqui. Será que a gente vai ser a mesma coisa dentro de casa? Não vai ser. Porque dentro de casa a gente não, beleza, responder a palavra, tal, primeira semana, 2 semanas, assim que o diabo também faz, engana muitas pessoas, engana muitos jovens também. Porque ele fala, mas vou ler a palavra de Deus em casa, vou fazer em casa, e Deus está comigo, beleza. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco você está fazendo coisa que não era para fazer. Por quê? Porque você não está no meio do povo. Deus não quer você lá. Deus quer no meio do povo. Deus quer que você faça a obra de Deus. Deus quer que você faça a obra de Deus, a maravilha dele, mostrando para o povo quem é Deus. Assim como Deus fez com Moisés, com Josué. Entendeu? A maravilha. Assim como eu também estava lá no Porto Tomado, comecei a seguir a Deus. Ali as pessoas começaram a enxergar a diferença de mim. Ali o povo começaram a seguir a obra de Deus. Assim não só eu, mas assim os outros irmãos também que estão aqui, começaram a querer o caminho de Deus. Por que ele queria o caminho de Deus? Porque ele viu que há uma luz em você. Ele viu que você realmente serve a Deus. Ele queria ver quem é esse Deus. Porque muitas pessoas estão em volta de nós procurando o que tem em você. Assim também comigo também. Assim é comigo também. Às vezes eu estou no trabalho, na rua. Aquelas pessoas que estão em volta de mim está querendo saber o que Deus é esse, o que está passando, o que é a minha vida. Agora você imagina falando bobagem, falando coisa que não presta, fazendo coisa que não deve. Será que ele vai enxergar esse Deus? Não tem como. Eu vou estar envergonhando a obra de Deus. Isso serve para mim, serve para todos nós também. Eu preciso mudar mais. Quando eu estava aqui, cheguei aqui na igreja, eu fiquei sentado, caraca. A gente se esforça muito lá no mundo, a gente se esforça muito, a gente faz o que a gente tem que fazer. E quando a gente chega aqui na obra de Deus, a gente dá uma fraqueza, a gente dá vontade de dormir, dá vontade de orar, fica a boca fechada. Mas quando eu estava no mundo, a gente dançava, a gente zoava, fazia espetáculo para todo mundo. Verdade, meu Deus. Você está entendendo como é que é? Por que na obra de Deus a gente não pode fazer ainda mais melhor para Deus? Não é dançar, não. É você fazer esforçar ainda mais melhor para Deus. É você ser uma pessoa melhor, você se alegrar na obra de Deus. É você ser um cara melhor.
é você se comportar direito, delegar na obra de Deus, com toda luta, com toda dificuldade. É você ser você mesmo. É você e Deus. Só Deus vai entender o que você está passando. Só Deus vai entender o que Deus quer por cada um de vocês. Porque a luta vem para todos nós. Assim como veio com Moisés e Josué. Sabe quando Moisés falou com Josué, sabe como é que ficou o coração bem na hora? Pare e pensa. Aquela turma toda lá na hora, lá, sabe como é que ficou o coração de Josué? Ele podia levantar o braço e falar, não, eu não vou não. É você, Moisés. Mas não, ele não olhou para trás, ele olhou para frente, queria seguir a ordem de Deus. Ele queria fazer para Deus e levar aquele povo para a terra prometida. Assim também somos todos nós. É todos nós. Hoje eu sou uma ovelha, graças a Deus. Deus me chamou. Deus me chamou com uma maravilha maravilhosa. Eu sei o que eu estou falando. Eu quero que vocês também entendam. Eu quero que vocês realmente fiquem com a palavra de Deus. Eu, graças a Deus, cada coisa que Deus já me mostrou vários sinais, as maravilhas, os milagres. Eu fico muito feliz por isso. Só que nós temos que estar vigiando e orando sempre, porque tudo que o diabo vai fazer é parar você, tentar parar você o máximo que ele pode. Ele vai fazer de tudo para poder dominar você. Porque ele sabe o que você tem na mão. Ele sabe que você fazer a obra de Deus, fazer as maravilhas, ele sabe o poder que nós temos através de Deus. Então o diabo vai fazer de tudo para dominar você. Ele vai te botar você no meio do telefone, vai te botar você para ver filme 24 horas, ele vai fazer você ficar na rua o dia todo. Vamos ser sinceridade, irmão. Todo dia eu peço a Deus para que Deus venha limpar meus pensamentos, limpar nossos olhos, limpar nossa boca. Porque a nossa memória é um chip, cartão de memória. A gente faz, fica tudo gravado. Todo dia eu peço a Deus para que Deus venha limpar a nossa mente, para que a gente venha melhorar todos os dias. Eu peço a Deus todos os dias, tenha misericórdia de mim. Eu não sou perfeito, eu sou um pecador, sou um ser humano. Todos nós somos ser humanos. Todos nós temos que ser fortes e valentes, irmão. E Deus está chamando cada um de vocês hoje. Deus está chamando todos nós. Essa palavra que Deus me deu, isso serve para todos nós aqui, também serve para mim também. Para que a gente venha ser uma pessoa melhor. Às vezes chega uma pessoa para poder ler uma palavra, para poder falar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa começa a gaguejar, começa a falar e você não entende, começa a falar mal. Isso não é bom. Às vezes eu peço a Deus para que Deus venha estar me dando mais sabedoria na palavra de Deus, para que eu venha ler melhor, para que você venha entender. Às vezes eu peço a Deus para que eu venha falar coisas melhores, não de boca para fora, mas de Deus falando. A gente tem medo, irmão. Qual que a gente tem medo? De errar. A gente tem medo de cair. A gente tem medo todos os dias, mas a gente tem que ser forte. A gente tem que ser valente. A gente tem que ser melhor para Deus. Irmão, lembra onde existiu? Quando você chegar na sua casa, vê quem é você. Olha no espelho, vê quem era você. E hoje você está aqui sentado, escutando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão lá dentro da cadeia, estão lá fora com depressão. Tem muitas pessoas querendo escutar uma palavra de Deus e não estão conseguindo. Verdade. Tem muitas pessoas que estão na escuridão, só está esperando você chegar até Ele. Assim como Deus usou Josué e conseguiu levar aquele povo à terra prometida. O Moisés não conseguiu, mas sim Josué conseguiu. O Moisés morreu com 120 anos. Sabe, foi fácil para ele, com 120 anos lutando por aquele povo. Aquele povo vivia reclamando, aquele povo vivia falando. Mesmo assim, Moisés continuou naquela guerra. Continua na luta. Assim também somos nós, irmão. Assim somos nós também. Nós temos que ser melhor lá fora. Nós temos que ser uma pessoa melhor lá fora. A gente tem que ser um vaso novo, uma nova criatura. A gente não tem que ser a mesma coisa que o mundo faz lá fora.
Porque se você for a mesma coisa que o mundo lá fora, não tem como ver Deus em nossa vida. Não tem como que enxergar Deus, como vai enxergar Deus. O que está acontecendo mais no mundo, que as pessoas não estão conseguindo acreditar em Deus por causa de quê? Porque tem muitas pessoas que estão envergonhando a palavra de Deus, falando bobagem nas redes sociais. Os pastores falam coisa que não presta. Aí você vai chegar perto de uma pessoa para poder falar de Deus, a pessoa não, sai fora. Não quer saber de Deus, não sabe o que está acontecendo. É por isso que nós temos que fazer a diferença, porque a gente tem que mostrar a diferença. Mostrar a diferença é a palavra de Deus. Você tem uma melhor espada que a gente tem na nossa vida. É melhor do que carro, melhor do que dinheiro, melhor do que tudo que você tem. Se você entendeu o que Deus quer falar com você, vai na palavra de Deus. Vai na palavra de Deus, entende o que Deus quer falar com você. Isso aqui é o melhor alimento que nós temos na nossa vida. Sem ele a gente não consegue entender, sem ele a gente não consegue nem chegar aqui. Porque se a gente não conseguir ler a palavra de Deus, não querer entender o que Deus está falando, não tem como você ser valente, forte, sem jejuar, sem orar, sem praticar a palavra, não tem como. Você não vai aguentar essa guerra. Porque nós temos que orar e vigiar sempre, fazer o jejum. Nós estamos fazendo um curso de libertação. A gente não vai fazer o curso de libertação, eu vou botar na cabeça de vocês. Mas é você que tem que querer, é você que tem que deixar Deus trabalhar, é você que tem que querer Deus na sua vida. Não tem como. Se você deixar seu coração fechado, continuar do mesmo jeito, fazendo de qualquer jeito, como é que Deus vai trabalhar desse jeito que você está? Ou até eu também. Aí você imagina bem, eu sendo obreiro, fazendo coisas erradas, fazendo coisa que não presta. Uma hora vai acontecer coisa pior comigo. Vai. Porque Deus vai mostrar. Deus não vai querer que a pessoa fique no altar de qualquer jeito. Uma hora a casa cai. Verdade. Isso é para todos nós. Por isso que eu falo sempre, vigiar e orar sempre, todos os dias. Está sendo pregado todos os dias. Vai chegar uma hora que não vai ter mais palavra, não vai ter mais a igreja aberta. E aí? Será que a gente vão estar preparados para a guerra lá fora? Será que a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente estamos aqui? Falar que a gente é forte, que Deus é fiel na minha vida? Será que lá fora a gente vai ser a mesma coisa? Será que a gente vai suportar a dor que a gente vai enfrentar no mundo? Então a gente tem que unir mais, ajudar mais os irmãos que estão do lado. E quando a pessoa se perguntar, fala a verdade. Assim como o João falou também aqui na frente, melhor ser você mesmo, falar o que você é. Eu sou eu mesmo que você está vivendo aqui. Eu sou um cara brincalhão demais, eu sou um cara divertido demais. Tem hora que eu tenho que até me controlar na hora de eu falar, é brincadeira. Eu sou eu mesmo. Lá no serviço, é difícil demais, é umas 8 pessoas. E ali é um só. E eu até falei, eu lembro em casa sozinho, tem uma hora para entregar e levar uma Bíblia, porque se eu ficar no meio dele, infelizmente, se a gente não comporta, a gente cai. Verdade. A gente cai, vamos ter sinceridade. Não estou falando que eles estão derrubando, é nós mesmos. Porque nós que estamos ali, é nós que estamos procurando. Não é a culpa deles não, porque nós temos que ser diferentes. Eles estão falando coisa que não presta, é nós que temos que se levantar ou a gente falar a verdade na cara deles. Mas se a gente dá um sorriso, o diabo é o seguinte, ele vê um ponto fraco em você. Vamos ter sinceridade, se você erra uma vez só na frente de um monte de gente, você vê com a risada demais. Você pode ver que toda hora até os seus amigos vão querer te julgar você. Ah, quem é você? Você estava indo ontem, você estava fazendo isso. Você pode ver que toda hora ele vai te julgar você por causa de um erro que você cometeu lá. É ou não é? Verdade. Agora, se você chega num lugar e você continua no padrão, e você continua sendo você, um cara usado por Deus, falando a palavra de Deus, aí lá pro outro lado da rua a pessoa começa a falar, você é louco, aquele menino ali é de Deus. É ou não é? Porque ele vê que Deus está em você. Ele vê que Deus está em você. Então por isso que nós temos que procurar todos os dias a palavra de Deus. Todo dia eu vou falar isso, a palavra de Deus.
Porque é a palavra que salva, que liberta, que cura. Entendeu, irmão? Procura Deus. Procura Deus. Procura um monte. Procura falar com Deus quando estiver no quarto, quando você estiver fraco. Estou falando para mim também que não é nada fácil. O mundo está passando rápido. As adolescentes estão desenvolvendo muito rápido. Eu falo isso todos os dias, eu falo direto isso. Está muito rápido. A criança de 2 anos já está falando de tudo já. Antigamente a criança nascia com o olho fechadinho, com a mão fechadinha. Você vai ver que anda até querendo sair de casa. Nem sabe o que está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, orar pela nossa família. Porque quando Deus está chamando a você, porque essa família que estão lá, só depende de você. Só depende de você para que a sua família venha a ser salva. Só depende de você para que seus amigos estão ao seu lado para conhecer Jesus. Será que você vai estar preparado para poder estar falando a palavra de Deus? Será que você vai estar preparado para poder estar lá socorrendo uma pessoa que precisa de Deus? Eu estava dentro do ônibus, acho que era no domingo. O menino tinha passado mal dentro do ônibus. O menino lá passando mal e tal, aquele geral desesperado. Só que eu não cheguei lá gritando, não. Botei a mão na cabeça dele e fiz o que eu tinha que fazer lá. O cara estava lá ficando roxo lá, dando aquela crise lá. A única coisa que eu fiz, um monte de gente bêbada, as pessoas lá, um estava rindo, o outro estava lá querendo filmar. A única coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça dele e orar ele. Eu fiz o meu papel. Eu fiz uma diferença. Levamos para o hospital. Eu tenho certeza que ele estava lá. Eu tenho certeza que Deus estava lá. Estava lá no meio daquele lugar. Porque ainda deu tempo de chegar lá. Então, como todos nós, vocês que são jovens, estão dentro da escola, ali vai chegar uma menina, um rapaz que pode falar de você. Dá uma palavra para ele. Porque você não sabe o que ele está passando dentro da casa dele, você não sabe qual é a luta que ele está enfrentando, você não sabe o que ele está sentindo dentro do coração, ou ele está querendo se matar, ou ele está com uma depressão. Só está esperando uma palavrinha de vocês, uma palavra minha também. Então, se esforça mais, para que a gente venha entrar no paraíso de Deus, lá no céu, é melhor que na terra. Lá no céu é um paraíso. Eu peço a Deus todos os dias para que Deus venha cuidar do meu filho, para que ele venha conhecer a palavra de Deus. Ele não está aqui ainda, mas eu tenho certeza que primeiro vai seguir a obra de Deus, mesmo se eu estiver fora dessa terra, mas eu tenho certeza que meu filho vai seguir a obra de Deus, porque eu tenho fé. Assim como Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, assim vai fazer com todos nós que estamos aqui. Só que eu não te falo, só depois de nós que temos que ter fé e confiar em Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa tem medo de dar o passo, com medo de errar, com medo. Não, você tem que ter fé e confiar em Jesus Cristo, deixar Deus na frente, deixar Deus trabalhar em nós. É Deus no controle, mais nada. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter pessoas botando medo em você. Às vezes você vai estar no deserto, tão deserto que você vai passar, o irmão que está do lado não vai aguentar. Mas você vai aguentar, porque Deus sabe a guerra que você vai passar. Às vezes a luta que eu vou enfrentar, o irmão que vai estar do lado não vai aguentar, mas Deus vou aguentar, porque Deus sabe o seu limite, Deus sabe que você vai suportar. Então não murmura, não reclama, porque a gente tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo para plantar, para colher. É isso. Então não fica murmurando, reclamando, falando que Deus não existe, falando que Deus é esse. A gente já falando disso já, que Deus é esse? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou assim? Por que eu estou fazendo aquilo? A gente já antes de chegar lá na frente, já fica murmurando, aí começa a falar, como que Deus vai trabalhar desse jeito? Não tem como. Então a gente tem que parar de murmurar, reclamar. Porque mais a gente tem, mais a gente quer ganhar. Não sei se você sabe. Se eu tiver 2.000, mais eu vou querer ganhar daquilo ali. Aí vai ficando, e vai deixando que o dinheiro vai dominar a gente e Deus lá no último lugar. Relacionamento também.
é Deus em primeiro lugar. Depois vem a família, depois vem a namorada, namorado. É Deus em primeiro lugar. Quando você botar Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Porque Deus sabe a pessoa certa, Deus sabe quem é a pessoa certa, Deus sabe a hora certa de te dar. Não vai pelas suas emoções, não vai pelo prazer da carne. O prazer da carne na hora acaba. Na hora é bom, mas depois acaba. E é na hora da emoção, depois a gente para e pensa e fala, caraca, eu fiz tudo isso, não era para ter feito isso. Já é tarde. Hoje, Deus está te dando uma chance hoje. No momento que você está respirando, enxergando, está andando. Você está tendo a oportunidade de entender a palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de conhecer a Deus, Jesus Cristo. É hora de você falar para Ele a verdade. O que você está passando, o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu sei qual é a minha luta. Mas é hora de você falar para Ele. É hora de você se confessar para Ele, falar a verdade. Porque Deus é o nosso melhor amigo, Jesus. Deus enviou o Filho dele, o único Filho dele, para que a gente venha ter a nossa liberdade hoje. Jesus é maravilhoso. Jesus, você tem noção que Jesus fez por nós? Tudo que Ele fez, tudo que Ele passou, tudo que Ele veio enfrentando. Ele sempre chegava no Pai e falava, Pai, Ele não sabe o que faz. Jesus podia fazer o que quiser. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou para o Filho. Hoje nós estamos tendo a liberdade de conhecer Jesus. Antigamente era mais difícil. Olha o povo morria. Ali era a gente seguindo a Ele. Ali era mais terrível. Hoje nós estamos no Novo Testamento. É completamente diferente. É você que decide o que você vai fazer da sua vida. É você que sabe o que vai fazer da sua vida. Você tem noção, irmão? Vê que Jesus já passou por nós. O que Deus fez por você. Tudo que Ele vinha fazendo, mostrando a maravilha, mostrando os milagres, usando vários profetas, dando sinais. Para e pensa. Será que vai valer a pena a gente ficar no mundo se divertir, dançando até o chão, fazendo coisas erradas? Será que isso vai valer a pena? Não vai valer a pena. Porque a carne que está pedindo não é a nossa alma. A nossa alma pede socorro. Quando a gente bate a cabeça no travesseiro, a gente vê qual é o nosso erro. Mas mesmo assim, a gente querendo fazer nossa carne, porque a carne fica gritando mais alto. Verdade. Nós temos que lutar na nossa carne. Deixar que a alma, deixar Deus trabalhar na nossa alma. Deixar que Deus venha fazer uma transformação, fazer um passo novo. Assim como fez com o povo de Israel. Assim como Deus trabalhou na vida de Moisés e Josué. Josué conseguiu chegar lá. Josué conseguiu chegar naquela vitória. E assim também todos nós vamos conseguir chegar nessa terra prometida também. Em nome do Senhor Jesus. Todos nós vamos conseguir chegar até lá. Eu creio nisso. Que é a palavra de Deus que fala, não é um homem, não é mulher. É Deus falando, é Jesus falando. Todos nós vamos conseguir chegar ao reino do céu. Isso depende de nós. É nós que temos que ser mais fortes. É nós se unir um com o outro. É nós abraçar nossos irmãos. É nós acolher aqueles irmãos que estão lá fora. Alguém pode chegar um mendigo, ou chegar um assassino, um traficante, uma pessoa que tem depressão. É nós chegar e abraçar aqueles irmãos com amor, para que eles venham entender como o amor de Deus é bom. Aquele abraço, aquele carinho. É tão bom, irmão. Não fica com raiva desse irmão, não. Não fica com raiva da sua família, não. Estou sendo sinceridade para vocês. A nossa família foi Deus que te deu. A família não foi o homem que escolheu nem a mulher. Vou falar de novo, não foi o homem nem a mulher. Foi Deus que te deu a sua família. Foi Deus que escolheu para que você venha lutar pela sua família. Você acha que é fácil lutar pela sua família? Não é nada fácil. Tem hora que dá vontade de pegar a mochila e sair voar. Mas eu não posso fazer isso. Porque se eu for partir para outro,
vai ser a mesma luta, vai ser ainda mais pior. Verdade. Porque não é a família que Deus tinha, não é lá fora que é a família que eu tenho que fazer de novo. É a família que Deus já me deu. Hoje eu tenho um filho, graças a Deus. Eu sempre pedi a Deus um filho. Eu achava que eu não podia ter filho por causa da situação que passou comigo. Está lá aquela benção, cara. Hoje, graças a Deus, eu converso com a minha mãe. Eu amo ela. Eu respeito ela. Se eu precisar de ajudar ela, eu vou ajudar ela. Meu pai hoje, eu consigo falar com ele. Se ele falar, meu filho, eu quero você aqui hoje, eu vou lá e vou até ele, porque ele é meu pai. Ah, mas você não cresceu com ele, você não ficou com ele, mas ele é meu pai. Mas você tem alguma mágoa no seu coração? Não tenho, porque ele é meu pai. É Deus que escolheu para que ele venha ser meu pai aqui na terra. Assim são todos vocês também. A gente vai falar, minha mãe é enjoada, meu pai é enjoado, meus irmãos é isso, meu irmão é aquilo. Irmão, depois que você perder algum da sua família, não adianta você botar foto na camisa, não adianta você botar nas redes sociais que aquela pessoa é maravilhosa, porque ela não está ouvindo, não está enxergando nada. Aquilo ali é só apenas um corpo. É por isso que nós temos que valorizar a nossa família, cuidar da nossa família, falar a verdade para a nossa família. Todos os dias eu luto para a minha família, meu casamento, todos os dias. Não é nada fácil, mas eu luto todos os dias para a minha família. E eu creio que em nome de Jesus, ela vai estar aqui. Só Deus sabe o que vai ser a vida dela ou a vida do meu filho. Mas eu creio que Deus vai fazer uma promessa na vida dele. Assim, não só na minha família, mas sim, não só no meu casamento, mas sim na minha família também. Graças a Deus, a minha avó também está aí, vindo de pouco a pouco. A minha família completamente toda começa a falar de Deus. Glória a Deus. Assim vocês também, só depende de vocês. Eu sempre falo isso, só depende de vocês. Para que você venha levar a sua família para a guerra, ou seus amigos para a guerra, então você tem que ter fé, ser valente, corajoso, mas com isso aqui na mão, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é por força nem por violência, mas sim com amor. Amém, irmão? Então você fica com a palavra de Deus. Se você não entendeu, chega perto de mim e fala para mim. Fala, irmão, não entendi. Eu estou falando aqui para a gente ter mais fé, confiar em Jesus Cristo, ser mais valente, ser mais corajoso. Assim como Moisés e Josué teve. Depois você lê lá a palavra de Deus, se você tiver alguma dúvida, fala para mim. Fala para mim, fala a verdade para mim. Eu estou disposto a aprender, você aprender comigo. Tá bom, irmão? Então é isso aí que eu tenho para te falar. Amém? Agora, Senhor Jesus.